Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Que ótimo! Estamos voltando depois do nosso feriado, do Dia do Professor e Dia das Crianças. Hoje, quarta-feira, vamos dar início às nossas aulas, às nossas videoaulas da semana, certo? Vamos começar com língua portuguesa. Hoje, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar texto. Sempre que nós trabalhamos texto, gente, nós trabalhamos a interpretação do texto e o estudo do vocabulário. Hoje vai ser diferente, certo? Nós vamos fazer separado. Esse texto que nós vamos ver hoje é um texto bem legal, bem animado, gente, de ser trabalhado, certo? E hoje nós vamos apenas estudar o vocabulário, o estudo do vocabulário, que são algumas palavras que vocês podem até não conhecer, e que nós procuramos o significado delas para tentar entender o que o texto trabalha, certo? Porque muitas vezes nós ficamos com dificuldade de entender o texto por conta de palavras que nós não sabemos o que significam. Então, vou colocar os slides, vocês vão acompanhar direitinho, certo? O texto está na página 163 e 164, mas ele está completo aqui também no nosso slide, certo? Vamos lá. Aqui, língua portuguesa, professora Regiane, segundo ano, 13 de outubro de 2021. Lendo o texto e estudo do vocabulário. O lendo o texto é o texto que nós vamos trabalhar e o estudo do vocabulário vai trabalhar algumas palavras desse texto. O bambuzinho, lenda japonesa. Esse daqui, gente, é o nosso texto de hoje que vai trabalhar o bambuzinho. Vocês sabem o que é um bambu? Então, vocês podem observar já nessa imagem, certo? O bambu é uma árvore, uma planta. E nós vamos trabalhar a história de dois bambus. Longe, muito longe, no florido reino do Japão, existiu antigamente, ao pé da montanha Fujiyama, uma floresta, onde viviam dois bambus. Um forte, ereto e comprido. O outro, tão delicado e frágil, que se inclinava ao mais leve sopro da brisa. Observem aqui, os dois bambus, eles eram iguais? Não. Aqui tem as características de como era cada um deles. As flores amavam o bambu delicado e eram-lhe gratas pela sombra que lhes dava. As crianças que vinham à floresta colher flores também aprenderam a gostar da delicada planta, a que chamavam de Senhora Neblina de Prata. Aqui, certo, gente? Está na página 163, como eu havia falado para vocês. O bambu forte, porém, desprezava o irmão. O bambu frágil, gente, até nome ele ganhou. As crianças que gostavam dele deram um nome que era Senhora Neblina de Prata. Já o bambu forte, ele não gostava do irmão, ele o desprezava e disse assim: você é mesmo um covarde. Um bambu que se preza não se inclina à mais leve brisa. Reparem-me, por certo, sendo tão forte, servirei de mastro a algum possante navio. Segurarei as velas e ajudarei o barco em suas viagens pelo mar. Quanto a você, não creio que preste nem para enfeite de ano novo. Então, aqui, gente, foi a fala do bambu mais forte ao seu irmão. Ele desprezava, ele não gostava do irmão por ser daquele jeito, por ser diferente dele. Um dia, chegaram alguns lenhadores à floresta. Os machados começaram a trabalhar e as árvores foram caindo. Não tardaram em aproximar-se do bambu orgulhoso. O bambu orgulhoso era o bambu forte, ereto. Que árvore esplêndida! Dará um ótimo mastro de barco. E puseram-no abaixo.
Assim como o bambu forte havia falado anteriormente, ele disse que ele serviria para um bom mastro de navio, de barco. E então os lenhadores também acharam isso. E o cortaram para fazer esse mastro. Quando os lenhadores iam cortar o bambuzinho, chegaram as crianças e pediram que o poupasse. Mas os lenhadores deviam cortar todas as árvores do local, porque ali seria construído um lindo palácio. Porém, o pesar das crianças era tanto que os lenhadores consentiram que elas retirassem o bambuzinho e o plantassem no jardim, à beira-mar. Então, já nesse outro slide, gente, vocês conseguem entender que as crianças impediram que o bambuzinho fosse cortado. Ele foi retirado com muito cuidado e plantado em outro lugar, para continuar ali o seu plantio, certo? Como ficou lindo o bambuzinho, dali podia contemplar a água muito azul e as nuvenzinhas que lá se refletiam como num espelho. Gostava também de olhar as ondas que banhavam os recifes de coral e as areias amarelas. E à noite, deliciava-se com o luar que banhava o jardim e com as gotas de orvalho que cintilavam como diamantes sobre as flores e folhas. Então, gente, o bambuzinho, ele adorou o novo lugar que ele ficou. Ao invés de ser retirado e ser usado para outra coisa, ele continuou ali plantado em um local ainda mais bonito, em que ele conseguia observar todas as coisas que estavam ao seu redor. O mar, as nuvens, o luar, as flores e as folhas que existiam ali. Certa noite, durante uma terrível tempestade, muitos navios naufragaram. E à luz alvorada, o bambuzinho percebeu, em meio aos destroços da praia, seu antigo companheiro, cercado de pedaços do navio onde servira de mastro. Então, em uma das noites, os navios naufragaram e foram destruídos. E o bambu forte estava em um desses navios como mastro. E o seu irmãozinho conseguiu vê-lo em meio aos pedaços do navio. Mas antes que pudesse falar ao companheiro, viu chegarem alguns homens para recolher os restos do naufrágio. Logo depois, labaredas crepitaram. Eram os pedaços do mastro partido, transformados numa pequena e insignificante fogueira. Então, gente, esse daqui é o nosso texto, certo? Onde vocês puderam observar a diferença entre o bambuzinho, que era o bambu mais frágil, e o bambu mais forte, mais ereto, que dizia ser melhor do que o irmão. Mas no final foi transformado em uma simples, pequena e insignificante fogueira. E o bambuzinho continuou lá, plantado em um local onde ele estava amando ficar. Então, muitas vezes, nós precisamos saber o que estamos falando. Nós não podemos ter orgulho, certo? Esse texto traz essa reflexão para nós. Nós ainda vamos trabalhar com ele, certo? Na sexta-feira. Então, vamos deixar para debater um pouco mais sobre o texto na aula de interpretação, certo? Que eu trabalhando o texto vai ser a interpretação. Hoje vamos nos dedicar às palavras que o vocabulário nos traz. São apenas 3 palavras, certo? Mas eu vou passar uma atividade extra para vocês, ok? Vamos lá. Vocabulário. O vocabulário está na página 164, são 3 palavras, como eu falei para vocês. A primeira palavra do vocabulário é a palavra ereto. O bambu forte era um bambu ereto. O que é ereto? Aprumado,
reto, vertical. Aqui eu coloquei duas palavras onde nós abordaríamos a palavra ereto e depois poderíamos trocar essa palavra por um dos seus significados. A primeira frase: aquele menino tem um andado ereto. Aquele menino tem um andado reto. Aquele menino tem um andado aprumado. E a segunda frase: vimos uma plantinha ereta no jardim. Vimos uma plantinha reta no jardim. Vimos uma plantinha vertical no jardim. Vocês observam que mesmo que nós mudemos a palavra ereto, a frase continua com o mesmo significado. Por quê? Porque foi colocado aí o significado da palavra ereto, foi trocado. Em muitas atividades, vocês fazem isso quando nós trabalhamos com vocabulário. Vocês têm que trocar a palavra por um dos seus significados. Insignificante é a segunda palavra do nosso vocabulário, que não tem valor, desprezível. Aquela pessoa é insignificante. Aquela pessoa é desprezível. Aquela pessoa não tem valor. Não seja insignificante. Não seja desprezível. Então, aqui fala do bambu que foi transformado em uma fogueira. Insignificante fogueira. Uma fogueira que não tinha ali valor nenhum. Quando ele foi jogado, ele já não tinha mais nenhum valor. Ele se tornaria apenas parte da fogueira. E a última palavra do nosso vocabulário é a palavra possante. Forte, poderoso, potente, robusto. Aquele carro é possante. Aquele carro é potente. O bambu era possante. O bambu era forte. Então, aqui nós trocamos também por alguns significados. O possante pode ser forte, poderoso, potente ou robusto. Aqui agora vamos para as nossas atividades do livro, certo? Mas antes, como eu falei para vocês, eu vou passar uma atividade extra. Que atividade extra será essa? Vocês vão pegar o caderno de vocês, certo? Vão escrever Centro Educacional Trem da Alegria, nome, professora Regiane e a data de hoje, 13/10/2021. O que é que vocês vão fazer em seguida? Vocês vão procurar 5 palavras que vocês não sabem o que é, ou que vocês têm alguma dificuldade no significado, de onde tira o texto. Vocês podem reler o texto na página 163 e página 164. Pode ser uma das três, pode ser as palavras que já têm no vocabulário? Não. Tem que ser palavras diferentes. 5 palavras diferentes para que vocês escrevam ela e procurem o que ela significa. Qual é o significado daquela palavra? As 5, tá bom? Leia o texto, observa 5 palavras que vocês não conhecem ou que vocês têm alguma dificuldade no significado. Vocês escrevem e procuram o nosso amigo dicionário, que está aí para ajudar sempre que nós tivermos dificuldade no significado das palavras. E agora vamos para a página 165 e 166 do nosso livro de língua portuguesa, onde nós vamos trabalhar o estudo do vocabulário. Então, precisamos ficar atentos a essas 3 palavras que foram trabalhadas nos nossos slides. Ereto, insignificante e possante. A nossa atividade vai ser voltada principalmente para essas 3 palavras. Procure no diagrama as palavras sinônimos. O que é sinônimo? Que tem o sentido parecido, significado igual. De ereto, insignificante e possante. Você pode voltar lá no vocabulário e observar e procurar no caça-palavra. Ligue as palavras aos seus antônimos. O que é o antônimo? Palavras contrárias com significados diferentes. Certo? Observem e liguem corretamente.
Página 166, complete as frases com a palavra mais adequada. Existem 2 palavras em cada um dos itens, certo? Você vai colocar apenas uma, a que complete de forma correta. O bambu era forte, tracinho, e comprido. Item B, os pedaços partidos do mastro haviam virado uma, tracinho, fogueira. E a 4ª e última questão de hoje, ordene as sílabas, forme a palavra e pesquise o seu antônimo. Palavras que têm significado diferente. Nós tivemos 3 aulas sobre antônimo e sinônimo, certo, gente? Por isso, já está caindo mais nas atividades. Então, você vai ordenar as sílabas aqui na 4ª questão e, em seguida, vai colocar o seu antônimo. Coloca a palavra em cima e um antônimo embaixo. A palavra que tem um significado diferente, certo? Então, observem a atividade de vocês, façam com capricho. Qualquer dificuldade, podem entrar em contato. E esperem para a nossa aula de sexta-feira, que nós vamos trabalhar novamente esse texto, que é um texto bem legal, e que eu espero que vocês tenham gostado muito. Ele traz uma mensagem muito legal para todos nós. Então, um beijão para cada um de vocês. Hoje nós temos videoaula de história, certo, gente? Com conteúdo novo. Então, tchau, tchau e até mais.